paz do Senhor. O que é educação cristã? Esse é o tema desse vídeo, né? Como vocês podem ver, a educação cristã é um tema bastante recorrente. E no capítulo 1 do nosso livro, Manual para a Prática de Ensino na Igreja, uma introdução à educação cristã, nós discutimos exatamente o que significa, o que se quer dizer com esse termo, educação cristã. O primeiro desafio que a gente encontra em definir educação cristã está na polissemia que esse termo tem, ou seja, vários significados de acordo com os contextos em que esse termo ou essa prática é evocada. Por exemplo, temos a escola confessional, não é? Temos as práticas educativas na própria igreja local, que é o tema do nosso livro, Manual para Práticas de Ensino na Igreja. Temos também as práticas que são feitas no lar, não é? A educação doméstica também é considerada uma educação cristã se é pautada no ensino da palavra de Deus, no ensino dos valores cristãos às crianças e os adolescentes. Então temos vários contextos. Atualmente na internet nós temos mais dois contextos: o homeschool, que é aquela prática que você passa, o adolescente no caso, passa o ano estudando em casa, ele não vai à escola e ao final do ano letivo ele faz uma prova, né, sendo aprovado ou não. E isso acontece muito nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos essa prática é comum, não é comum no Brasil, nem tampouco tem amparo legal. Essa prática também tem evocado o título de educação cristã, a também chamada educação clássica, né, que é o ensino das artes liberais. É uma narrativa nova, né, que tem evocado para si também o título de educação cristã. Mas tanto a homeschool como a educação chamada clássica, nenhuma das duas necessariamente são educação cristã. Elas, apesar de evocar essa narrativa, evocar esse título, essas duas narrativas, elas não são educação cristã de fato, não é? Então, o que seria a educação cristã? A educação cristã, conforme a gente pode perceber de maneira popular, muitos ou a maioria das pessoas definem como toda a prática de ensino que é feita, né, ou ancorada nos valores, nos princípios cristãos. Toda a prática de ensino que é pautada ou patrocina os valores e os princípios bíblicos ou cristãos. Tudo isso é chamado de educação cristã, de acordo com essa definição. Agora temos um problema aqui, né? Qual o problema? Como eu falei para vocês, é a polissemia, é os vários sentidos. É porque essa definição genérica que eu acabei de falar, ela não trata dos contextos. A educação cristã tem contexto, tem o contexto eclesiástico, tem o contexto da escola confessional, como eu já falei, a educação doméstica, tem outras modalidades que evocam para si o título de educação cristã infantil, né? Muitos contextos que evocam esse título. E essa definição não leva em consideração esses contextos. Por isso que ela é uma definição deficiente nesse sentido. Outra coisa que nós também tratamos aqui no livro é da questão da tradição cristã. Toda a educação cristã ela é feita também dentro de uma tradição teológica, uma tradição doutrinária. Então, por exemplo, temos a educação cristã batista, a educação cristã adventista, a educação cristã assembleana, a chamada educação cristã reformada, a educação cristã assembleana, wesleyana. Então temos várias tradições que também fazem educação cristã, várias tradições dentro do próprio cristianismo que evocam também a prática da educação cristã. Então a educação cristã, ela, primeiro, tem contexto e, segundo, ela tem tradição teológica. Esse é um dos aspectos abordados no nosso livro. O nosso livro ele foca exatamente num contexto exclusivo. Como você pode ver no título, é Manual para Práticas de Ensino na Igreja. Nosso contexto foco é a igreja local como promotora do ensino dos valores bíblicos e cristãos. Tá ok? Então, esse aqui é o nossa base, nosso contexto básico. Manual para a Prática de Ensino na Igreja. É interessante também que nós abordamos no nosso livro, no capítulo 1, que é Educação Cristã,
3 contextos específicos, que o termo educação cristã é evocada e evocado, no caso, o termo educação cristã é evocado, que é o contexto, primeiro, seminário teológico, que evoca para si o termo educação cristã como disciplina teológica. Essa é a grande diferença, que educação cristã nos seminários é uma disciplina teológica. Nós discutimos esse fato, que em tese, no seminário, a educação cristã, ela deve ou deveria ser um fundamento bíblico, teológico, histórico e filosófico que sustenta as práticas de ensino cristãos, ou cristãs, práticas de ensino cristãs. Então, em tese seria isso. Porém, a gente sabe que na prática, no seminário, se foca muito na questão da escola dominical e no ensino infantil. E passa despercebido que toda a igreja, não só os seus departamentos, é educativa. Toda a igreja educa. A igreja, a vida da igreja, e quando eu falo igreja, não é a instituição, mas a vida do povo que vive na igreja, as vivências, as convivências, toda essa convivência, todas essas vivências ensinam algo de Cristo, da palavra de Deus para os membros. Então toda a igreja ela é educadora, toda a igreja ela é educadora, não só apenas seus departamentos como a EBD, como o ensino confirmatório, como o discipulado, como o ministério infantil. Então toda a igreja ela é educadora. E no seminário muitas vezes passa despercebido e foca-se simplesmente na EBD, no ministério infantil ou na educação doméstica. A gente sabe que todos esses 3 contextos estão corretos quando evocam a educação cristã, se são pautados na palavra de Deus e no ensino dos valores e dos princípios cristãos. Ponto passivo. Porém, a igreja, que é o nosso foco no nosso livro, ela é toda educadora. Ela é por si só educadora. Não apenas seu departamento, né? Que a gente reduz muito a educação cristã a departamentos da igreja, enquanto toda a igreja ela é educadora. E no seminário, geralmente, deixa-se passar isso despercebido. Outro contexto que nós também abordamos é definição da definição de educação cristã, a escola confessional. Na escola confessional, você tem o ensino de valores morais, éticos, pautados no cristianismo e os conteúdos seculares. Então, na escola confessional, a educação cristã ela é limitada ao ensino dos valores e moral e dos princípios éticos cristãos. E a gente sabe que uma verdadeira educação cristã ela vai muito além do que ensinar princípios e valores morais. Embora, naquele contexto, é claro que é totalmente justificado essa abordagem naquele contexto, nesse contexto de escola confessional. Sabemos muito bem disso, que já está justificado essa abordagem. Porém, uma verdadeira educação cristã, ela vai muito além do ensino de valores morais e éticos. Por quê? Porque os valores morais e éticos do cristianismo são pautados na pessoa de Deus. São pautados na revelação de Cristo, na revelação de Deus na pessoa de Cristo. Então há uma abordagem, uma profundidade teológica. Somente o verdadeiro crente salvo, que conhece Jesus Cristo, que experimentou a salvação, que prova de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus de fato, ele pode manifestar em sua plenitude todas as virtudes, toda a ética, toda a moral cristã, ele pode vivenciar. Uma pessoa que não é cristã, ela pode vivenciar todos esses valores morais, não na sua plenitude. Não na sua plenitude, porque sabemos muito bem que o homem ele é afetado pelo pecado. Ele está manchado, a imagem do homem, a imagem de Deus no homem está manchada pelo pecado. E só a ação do Espírito Santo de Deus, só a ação direta do Espírito na restauração dessa imagem divina no homem é que fará o homem viver a plenitude, ou pode fazer o homem viver a plenitude desses valores morais. Então, mas é de fato, como eu falei, que está plenamente justificado que a escola confessional, ela aborde o cristianismo a partir dos seus valores morais, a partir dos seus valores éticos,
como honestidade, o respeito, o amor ao próximo, está plenamente justificado. Porém, só um crente que realmente conheceu Jesus Cristo, ele pode vivenciar todos esses valores morais em sua plenitude. O tema salvação em Cristo na escola confessional, ele não é abordado com tanta profundidade quanto ele é abordado na igreja local. A igreja local, ela se ancora nessa pessoa de Jesus Cristo como Salvador, não é? Na igreja local, explora-se a questão revelacional, bíblica em sua profundidade, a inspiração das Escrituras plenamente. Então, na escola confessional fica essa questão meio que faltando da questão revelacional. Não que a escola confessional não aborda, mas pelo fato de estar em um determinado contexto onde você tem que ver conteúdos seculares, fica a desejar essa questão, embora seja excelente para a construção de uma cosmovisão cristã. Isso é ponto passivo, ok? Outra coisa interessante, outro contexto que nós salientamos é a própria igreja local com a modalidade leiga de ensino, ou seja, no contexto leigo. O que é educação na concepção leiga? E desde já entenda-se leigo não como algo pejorativo, não no sentido pejorativo, longe de mim. Quando eu falo do ensino leigo, que é a base, o motor educacional da igreja local, eu falo no aspecto de formação. Por exemplo, um advogado, uma pessoa formada em administração, mas que é professor da escola bíblica dominical. É o advogado, a pessoa que tem a formação na área de administração, na área de ensino cristão, na área de educação cristã, como estamos abordando, ela é leiga. Sim, leiga. Um advogado, ele é leigo em educação cristã, a não ser que ele tenha formação específica em educação cristã. Mas se ele só tem a formação universitária ou pós-graduações na área do direito, na área de ensino, obviamente, ele é leigo. Na área de ensino cristão, ele é leigo. Então, quando eu falo leigo, ensino leigo, é um ensino sem a formação adequada para aquele contexto de ensino. Um professor de matemática, ele é leigo em inglês. Por exemplo, um professor de história, ele pode ser leigo em física, não é? Por quê? Porque ele tem uma formação específica numa área e ele pode até ensinar naquela outra área, porém você sempre sente a falta, sempre falta aquela coisinha, aquele detalhe, aquela formação específica. Então, quando eu falo leigo, é nesse sentido, é a falta de formação específica para o ensino cristão, que em tese seria composta por uma formação pedagógica, licenciatura na área de educação, em conjunto com a formação teológica. Então você teria a formação teológica com a formação pedagógica combinadas em um único curso. E é claro que você, bem como a maioria deve saber, é algo raro aqui no Brasil, uma formação específica em educação cristã, a não ser uma pós-graduação, mesmo assim, ainda é algo raro de se oferecer em muitos seminários, né? Você pode ter até educação cristã infantil, como é mais comum, mas na área de educação cristã como um todo, não. Então, a educação leiga, como eu já falei, falta de formação naquela área de ensino específica, é o motor da educacional da igreja local. Boa parte, 99%, ou posso dizer até a maioria, ou todos aqueles que trabalham no Ministério de Ensino na igreja local, eles são leigos na área de educação cristã. Então, como se dá essa prática de ensino leiga? No que se ancora essa prática de ensino leiga? Em dois fatores. Primeiro, o ensino da palavra, o ensino da Bíblia, o ensino bíblico. O educador cristão leigo, ele pauta sua prática de ensino, ele ancora sua prática de ensino nas escrituras sagradas e na construção de uma devoção pessoal. Ele aborda a questão da experiência pessoal com Deus, com o Salvador, com Jesus Cristo. Então, a educação cristã leiga ela é ancorada no ensino da Bíblia e na construção da devoção pessoal, de acordo com o modelo
comportamental, os modelos comportamentais da igreja local. Então, ensino de Bíblia e devoção de acordo com aquele padrão que a igreja local entende como sendo devoção pessoal, como se manifestar o seu relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Então, o ensino leigo ele é pautado nessas duas práticas. Então, se você quiser nos ajudar, você pode ir lá na Amazon, né, procurar e vai estar lá em formato e-book. Você adquire o nosso livro no formato e-book lá pela Amazon. Se quiser na forma impressa, se quiser o livro físico, é só entrar em contato conosco. Na descrição do vídeo tem o e-mail para você entrar em contato. Entre em contato conosco e nos ajuda lá adquirindo bem baratinho o formato PDF, o formato e-book do nosso livro Manual para a Prática de Ensino na Igreja, uma introdução à educação cristã. Fiquem na paz.